Conosco, seja bem-vindo ao Conecta 97. Tu ficou esperando eu errar, né? A Play 97, né, Rodrigo? Quarta-feira, dia 9 de setembro, só faltava eu errar a data agora daí, né? E tá começando por aqui então o Conecta 97, toda quarta-feira, e essa semana a gente vai ter uma edição extra, que chique isso. A gente bate um papo, começamos falando sobre empreendedorismo e agora a gente expandiu um pouquinho para outros assuntos e a gente está sendo um monte de assuntos bem legais para falar. Boa tarde, seu Rodrigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, parabéns, Severo. Já tá 1 minuto falando, nenhum erro, tá? Então, tá ótimo. Hoje começamos bem. Mas continue monitorando, por favor, tá? Vamos avisar. Tá bom. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada. Tá certo. Essa pauta foi uma sugestão do Rodrigo, mas prontamente aceita por você, né, Fernanda? Muito aceita por mim. Eu acho que até partiu de ti, Fernanda. Eu acho que a gente falou sobre, daí você falou, vamos convidar o Marlon. Isso aí. Então vamos dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado, que, segundo ele, aqui voltou um pouquinho no tempo, subindo as escadas aqui dos 97. Boa tarde, Marlon. Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Agradeço o convite e para mim é uma honra poder estar aqui trocando essa ideia com vocês. E é super bacana tu ver tua vida, né, voltando para lugares que tu já participou, que tu já vivenciou. Então foi uma viagem no tempo mesmo, há 15 anos atrás, a minha mãe trabalhava aqui e eu me lembro de moleque estar subindo as escadas aqui para conversar com ela ou entregar alguma coisa, então... Ou pedir aquele dinheirinho pro picolé da tarde, né, depois da aula. Não, na verdade eu vinha pegar ingresso pro cinema. Ah, olha aí. Pro cinema. Mas pode continuar vindo aí agora também. A mamãe não tá mais aí, mas a gente tá por aí. Gratidão. Querido. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite, tá? A gente primeiro faz, então, uma apresentação do convidado, mas como costume da gente, a gente pede pro convidado fazer isso. Quero que tu se apresente, fale o que você quiser falar que esteja fazendo, enfim. A apresentação é tua. Bora lá, então. Eu sou Marlon Pius, sou terapeuta e facilitador de constelação sistêmica familiar. E falar assim sobre a gente é algo assim que tu consegue ver a vida, né? Muitas coisas que tu vai vivenciando nesse momento tu acaba não entendendo o porquê, mas ali na frente tu acaba encontrando as respostas. Então eu sinto bastante que não fui eu que fui atrás da constelação, ela acabou chegando na minha vida e mudou totalmente a minha história, a história da minha família. Então, tá aqui em Santa Rosa, como diz o Luciano, é muito massa, porque é a minha cidade natal. Eu nasci em 1985 e toda a minha ancestralidade, né? Quando a gente começa a estudar a constelação, tu começa a perceber a importância da tua história. E conforme tu vai entendendo ela, tu percebe que existem padrões de repetição, né? Para todos os aspectos da tua vida, teu lado profissional, teu lado pessoal, teu lado amoroso. Então, a constelação eu vejo assim como algo que vem para agregar a vida das pessoas, mas para expandir essa visão. E tu olhar para trás e ver que teus ancestrais fizeram, realizaram, né? Tu acaba se vendo que várias vezes tu tá repetindo o mesmo movimento, como eu contei agora. De tá voltando para cá, onde a minha mãe já trabalhou, já atuou e teve tanta felicidade, tanta alegria. E eu poder estar aqui, então, para mim é uma volta no tempo, mas também reafirmando que a constelação ela não é só uma terapia, não é apenas um conhecimento que vai vir e vai embora. É algo que vai nos acompanhar para as próximas gerações de forma bem profunda. E todo mundo, eu vejo que daqui a uma década, todo mundo vai ter um pouquinho de conhecimento sistêmico. Assim como a inteligência emocional, hoje quase todo mundo conhece o que é a inteligência emocional. A gente tem um termo na constelação que é a inteligência sistêmica. Então isso daí vai ser aplicado, né? Já vem sendo aplicado em diversas áreas. Como terapia, nas escolas através da pedagogia sistêmica, nas empresas e também na área do direito, que é o direito sistêmico. Então, é super bacana participar de um movimento desses, né? Tu vê isso ganhando corpo, consistência e principalmente vendo o resultado na vida das pessoas que chegam com assuntos e objetivos tão difíceis, né? Uma pessoa traz uma grande dor e através dessa jornada que a constelação convida a pessoa, ela transforma essa dor em amor. Olha aí. Então, me corrija se eu falar errado, tá, Marlon? Criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, é isso? Uhum.
A constelação familiar é um método psicoterapêutico que estuda os padrões de comportamento de grupos familiares através de suas gerações. Esse método explica que há uma repetição de comportamentos de acordo com gerações, mesmo que de uma maneira inconsciente. Os profissionais afirmam que os problemas e dificuldades atuais podem ser influenciados por traumas sofridos nas gerações anteriores da família, mesmo que os afetados agora não tenham conhecimento do evento original. Para saber um pouquinho mais sobre constelação sistêmica familiar, então o Conecta 97 recebe Marlon Werner Piltz. Quero lembrar, antes da gente começar o bate-papo aqui, que a gente está ao vivo agora na Rádio Guaíra FM e também ao vivo no Facebook do Jornal Noroeste. E como o assunto é um assunto que vai despertar bastante interesse, eu estou colocando hoje de forma extraordinária um telefone para quem quiser entrar em contato e mandar alguma pergunta, alguma consideração. Então pode fazer através do 99115-4848, que é o telefone aqui dos 97.7. Estamos aqui no oferecimento de Unijuí, o futuro é de quem se reinventa, e Líder Soluções Digitais. O seu negócio precisa de mais resultado? Acesse lidersoluçõesdigitais.com.br e saiba mais. Rodrigo, quem é que está mandando mais na pauta hoje? É a Fernanda, né? Ela manda sempre, né? Isso já é de praxe, né? Mas eu vi que tu colocou algumas orientações e a Fernanda deu o aval final lá e acrescentou algumas coisas. Então eu vou pedir para a Fernanda começar mais do que justo, a nossa né? jornada. Vamos deixar fluir. Isso. Marlon, começa falando pra gente, pros ouvintes, pra quem tá nos assistindo, o que é a constelação familiar? É uma terapia? Tem que ir num consultório? Tem que ir em algum lugar específico? O que ela é? Onde é feito? Fala um pouquinho pra gente. A constelação familiar, ela é algo que eu vejo, tá? Então aqui, primeiro de tudo, assim, o que eu for compartilhar com vocês é muito do meu sentir, tá? É muito de como eu vejo a constelação, de como eu vivencio esse conhecimento. E tô muito longe de ter todas as respostas ou tá aqui dizendo, a pessoa tem que fazer, que ali na frente ela vai alcançar o objetivo, né? Eu acho que qualquer ferramenta terapêutica, quando a gente vai com essa intenção, a gente não alcança. Então, a constelação, a minha orientação, assim, para quem tá chegando, né, nunca ouviu falar de constelação, é a gente voltar um pouquinho e pegar a tradução dela, né? A tradução que vem de Bert Hellinger, que foi alemão. Então, quando eles traduziram a palavra, eles traduziram para o inglês. E do inglês veio para o português. E aí se transformou em constelação. Mas, na verdade, significa posicionamento. Então, a tua posição, o teu lugar no teu sistema de origem. Sistema, tua família, né? Então, para te entender a constelação, eu sempre orientava, né? Antes desse momento de distanciamento e afastamento, eu falava, tu tem que vivenciar isso. A pessoa pode vir conversar, trocar uma ideia contigo e tu não vai ter a real dimensão do que é. Então eu orientava para eles, olha, primeiro tu vem e participa dos grupos de constelação. Tu não vai para constelar direto, tu vai ali, senta e assiste. Porque realmente tu tá de coração aberto, é uma experiência assim que é marcante. Não tem como tu depois excluir ela. Tu fica intrigado e tu começa a se perguntar o porquê. Tá, mas como que as pessoas que vão ali no campo, né, naquele espaço ali, acessam tão profundamente os sentimentos e as emoções? E aí, por trás de tudo isso, existe toda uma, entre aspas, pseudociência, que a constelação ela é baseada na fenomenologia. Ou seja, através do trabalho do Bert, no qual ele desenvolveu por quase 60 anos, ele faleceu com 93 anos, ele começou a estudar e ver esses padrões de repetição. Então, quando tu começa a se aperceber que os acontecimentos eles vão se repetindo de geração para geração, e aí vem um amigo teu e fala, essa geralmente é a sacada. Vem um amigo teu, um brother teu e diz, cara, tu precisa de constelação, meu. O que é? E aí o cara, tá, meu, vou ter que ver um mapa astral, vou ter que, né, tu já imagina a constelação, as estrelas, pelo menos foi assim. Quando aconteceu pra mim, eu pensava nisso. Bah, minha amiga me mandando fazer constelação, cara, que nada a ver, tô com um baita problema aqui na minha vida pessoal, ela me mandando fazer constelação. Sim, vou olhar pras estrelas e vou entender meu dilema, meus conflitos. Nada a ver, eu pensei, bah, que viajou, mas já que ela falou, ela era minha amiga na época, a amiga que conhecia mais das coisas, eu fui. E eu caí lá de paraquedas, sem entender nada, porque não tinha acesso à informação naquela época. E eu não entendi nada. Mesmo, não entendi nada.
Só foi fazer sentido pra mim 3 anos depois, quando eu fui fazer a formação de constelação. Que aí tu pega a teoria e mais a prática que tu vivencia no campo, todas aquelas emoções, todos aqueles sentimentos que não são teus, mas tem uma conexão. E aí tu entende o que da questão, né? Tu entende, constelação faz sentido. E aí quando isso te toca profundamente, tu faz uma transformação de dentro pra fora. É aí que daí tu encontra um constelador ou uma consteladora, porque hoje não basta só o conhecimento técnico da aplicação dessa ferramenta. Tu tem que ter vivenciado isso, porque como é que tu vai dizer pra pessoa, faz e tu não fez, né? Marlon, então vamos tentar situar para ajudar as pessoas a entender. Então vamos imaginar então que eu percebo um padrão recorrente na minha família, que pode ser, por exemplo, separações, divórcios. Então meu avô se separou ou ficou viúvo muito cedo, aí meu pai também, minha mãe também se divorciaram. Eu já estou no segundo, no terceiro casamento, aí a pessoa faz, opa, o que isso tem a ver então com a constelação? Ajuda a gente a entender, Marlon. Tudo. Meu Deus, criatura, se tu já identificou esse padrão, eu digo, vai fazer uma constelação. E eu digo assim, ó, não vai só fazer uma constelação. É aí que eu queria fazer um grande parênteses. Às vezes as pessoas, elas chegam com muita sede numa ferramenta terapêutica, porque assim como constelação, existe hoje à nossa disposição aqui na nossa cidade inúmeros terapeutas com conhecimento incrível. Mas quando o cliente chega e quer colocar isso na mão de um facilitador, de um terapeuta, desculpa a palavra, mas vai dar merda. Por que vai dar merda? Porque o terapeuta, ele não tem, ele não faz mágica com isso, né? Então, se tu já tá vendo um padrão de repetição na tua família, dá uma googlada, entende? Vai lá no Google e bota, constelação familiar. Ali vai ter inúmeros vídeos. Eu só quero dizer que o exemplo foi hipotético, tá? Pra te poder entrar em casa hoje, né? Não, vamos esclarecer, né? Enfim. Podia ser repetição, por exemplo, de abuso, podia ser, né, vários comportamentos que a pessoa não se dá bem em relacionamento, daí vai ver a mãe não se dava bem, a avó, então assim, são um suicídio, né? São vários comportamentos, são vários padrões, né? Então, foi Fernanda, muito bem. você já constelou, Fernanda? Eu já constelei 3 vezes e já fui em mais de 30 constelações no campo, participando como representante. E é bem isso, eu caí também de paraquedas. E assim, você se apaixona, e principalmente na participação como representante, o quanto você serve para solucionar ou para ajudar a história de outras pessoas e o quanto essas histórias têm a ver com a sua. E você caiu ali naquele dia, não foi por acaso. Então, o seu sistema tem muito a ver com o sistema de outras pessoas. Porque assim, os problemas basicamente são muito parecidos de todas as famílias. Então, assim, a pessoa está com um problema de relacionamento, não se dá bem, né? Não encontra o chamado dedo podre, né? De não saber escolher. Aquilo ali, às vezes, tem 10 pessoas na constelação que tem o mesmo problema, o mesmo dedo podre. Então, assim, o problema que vai solucionar para uma pessoa, vai abrir a consciência para aquela pessoa, vai abrir para aquelas outras 10, só delas estarem participando de representante. Tô certa, mas... Corretamente. Se tu tá ali de coração aberto, tu vai recebendo e vai fazendo essas conexões, né? Eu brinco assim com as minhas clientes. Falei, pensa numa série do Netflix. Pensa num filme que tu tá olhando e tu sabe o que vai acontecer, né? Tu tá olhando e tu sabe o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Cara, é isso que a constelação te ajuda a desmistificar. Por quê? Todos esses padrões de repetição, relacionamento amoroso, dinheiro, escassez, sucesso, prosperidade, saúde, doença, né? Mortes precoces, suicídios. Todas as famílias têm. Todas. Sabe aquele ditado, só muda o endereço? É esse. Só muda o endereço. Nós só não temos esse conhecimento. Por quê? Porque a gente nunca deu muita importância para chegar e trocar uma ideia com os antigos, né? Chegar e conversar com o vô e com a avó. Me conta como é que foi tua vida, né? Perguntar pra tua mãe, pro teu pai. E essa é uma grande sacada da constelação. Não é quantas vezes tu constela, mas sim essa tomada de consciência. Que tu olha pra trás, pra aqueles que vieram antes de ti, tu te coloca como um pequeno, sempre no teu coração, e tu começa a perguntar essas histórias, né? E tu vai ver que às vezes esses acontecimentos, eles acontecem da mesma forma. Por exemplo, a tendência do meu ano, por exemplo, eu fiz 35 anos agora. Então, antes de fazer 35, eu fui lá no pai. Pai, o que aconteceu contigo quando tu tinha 35 anos?
saca? Com a mãe, mesma coisa. Com o vô, mesma coisa. Porque tudo aquilo que tu vive de forma mais intensa dentro de ti, onde desperta uma emoção, né? Tanto da luz como da sombra, da dor ou do amor. Aquilo que tu vivenciou de mais intenso na tua vida fica registrado dentro de ti, né? Eu chegaria a dizer que poderia ser registrado no nosso DNA. E todas as vezes que tu gera vida, ou seja, tu é mãe ou tu é pai, essa história tu passa para esse filho. Hoje tem até um ramo, né, que fala na epigenética, não é só Exato. transgeracional, né? Não é o DNA, mas é o registro na célula de uma emoção muito forte, por exemplo, né? É ciência, né? Total. E aí tu começa a perceber que esses acontecimentos tem alguns que tu te conecta e outros não. Quando me indicaram constelação foi porque eu cheguei para essa amiga e disse, cara, tudo que eu disse que eu não ia fazer igual ao meu pai, igual à minha mãe, eu fiz. E eu não queria fazer. O que eu faço? É aí que ela disse, faz constelação. Então, se tu se vê no meio desses padrões e tu vê que tu não consegue, tu já estudou, tu já fez, talvez a constelação seja uma boa sacada. E para te pensar a constelação, eu gosto disso, talvez eu seja um dos facilitadores aqui da região, considerado, assim, meio crítico, meio chato, porque eu digo pra pessoa, por favor, se é pra te vir aqui comigo e constelar e ir embora, não. Eu prefiro que tu veja isso como uma jornada, onde tu vai acessando esse conhecimento por etapas, e tu vai subindo esses degraus, e a cada degrau que tu sobe, tu expande mais a tua visão. Marlon, antes tu falou, né, se colocar como pequeno, né? Talvez fosse interessante tu introduzir esse conceito, né? Eu também já fiz constelação, né? E aí então, e aprendi contigo sobre essa questão da hierarquia. Então, explica para as pessoas então o que isso tem a ver com essa estrutura da constelação. Quando a gente fala na constelação, assim, seria bom a gente começar a olhar para trás, para aqueles que vieram antes de nós e a gente assumir nosso lugar. Lembra? Constelação, posição. Então, eu perante ao meu pai e a minha mãe, eu vou ser sempre o filho. Então, eu sou filho do Werner Pius Neto e filho da Yara Martini. Ótimo. Aqui já define a minha posição. Eu sou o primeiro filho. Uau! O meu pai é filho dos meus avós, do Walter Pius e da Maria Helena Pius. A minha mãe, ela é filha do Oswaldo Martini e da Nelly Martini. Então, eu tô aqui... Lembra quando a gente brincava na escola, a gente fazia aquele trabalho da árvore genealógica? Sim. Tá. Isso já diz muita coisa. Eu sou essa sementinha aqui de baixo. Antes de mim, veio várias dessas outras pessoas. Porém, a gente não lembra disso e não nos ensinaram, né? E a gente várias vezes se coloca como grande perante aqueles que vieram antes de nós. Ou seja, por a gente ter acesso à informação hoje, a gente saber usar as tecnologias a nosso favor, a gente acha que a gente sabe mais do que eles. É uma atitude prepotente, então. Total. E aí, tu acaba pagando preço, né? Qual que é o preço? Quando tu se sente maior que o teu pai, ou que tu manda na tua mãe, né? Provavelmente esse comportamento, ele vai se reproduzir também nas tuas relações, no teu trabalho. Por exemplo, geralmente, gente, aqui a gente abre um grande geralmente. Constelação, assim, cada caso é único, né? Aquele funcionário que tem problema de respeitar o chefe ou o supervisor, a hierarquia, certeza que ele manda no pai e na mãe em casa. Certeza, assim, ó, 99%. Por quê? Porque se em casa ele já manda no pai, já manda na mãe, quando ele vai pro mercado de trabalho, dificilmente ele vai conseguir se adaptar a uma hierarquia. É um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio dessa ordem que quem veio antes sabe mais, tem mais conhecimento, tem mais sabedoria do que quem veio depois. Isso, quando tu consegue perceber, é aí que tá, né? É dentro, né? Dentro, tu consegue perceber que os que vieram antes, eles abriram um caminho para ti, ou seja, eles tiveram as suas lutas, eles vivenciaram muitas dores, e você recebeu a vida por causa disso, você consegue olhar para eles como grandes, né? E aí tu consegue ir para tua vida. Se tu olha pro teu pai e tu acha que tu é melhor do que ele, ou melhor que a tua mãe, ou também a gente já abre mais, né, para tuas tias, para teus tios, para teus avós, avós, assim por diante, tu vai pagar um preço muito caro por isso. Qual que é? Muitas vezes tu vai ter relacionamentos bem desafiadores, tu vai perder muito dinheiro,
tu vai ter problema de saúde. Por quê? Porque quando tu se sente maior do que eles que vieram antes, ou seja, tu quer assumir esse lugar dessa pessoa que veio antes de ti, tu tá ali junto com ela. Só que tu não consegue suportar isso. Por quê? Porque tu é pequeno, tu veio depois. Aí eu brinco, assim, quando a gente realizava os grupos antes do distanciamento social, falei, cara, é simples. Tu tá rompendo a hierarquia. Quem que veio primeiro? Aqui, por exemplo, né? Aí você já começa a entender a ordem desse sistema que a gente tá aqui. O Luciano veio primeiro. Depois eu acredito que o Severo. Parece que é o Rodrigo, né? Mas fui eu. Eu acho Ordem que de eu chegada. sou a mais... Mentira, eu não sou a mais nova. Viu? Eu sou Mindset modelo 76, o teu é Mindset modelo anterior. Tá do tempo do mas não vou nem falar. Né? Mas... 75, Rodrigo. Tá bom. Mas por último veio a Fernanda, certo? Certo. Então, aqui a gente já começa a trabalhar a hierarquia. Ou seja, se eu quiser chegar e me sobrepor ao Luciano, entendeu? Mandar nele, achar que eu sou maior, que eu não sei o quê, eu já tô desequilibrando isso. Ou seja, pra gente estar aqui hoje, nesse espaço, teve uma história. E o Luciano participou dela. E antes do Luciano vieram outros também, pra gente estar aqui nesse espaço físico. Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo dessa importância. E não quer dizer que tu precisa ir lá, se as pessoas já desencarnaram, já morreram, que tu tem que ir lá, sentar no túmulo, chorar, entendeu? Não, cara, é no teu coração. Tu olhar para trás e reconhecer que tu recebeu a vida de outras pessoas. E que isso é importante. Porque a maior parte de nós que moramos aqui na nossa região, nós somos descendentes de europeus e brasileiros. E tudo que esses Vindos nossos... de guerras, né? Claro, fugindo. Muita dor, né? Muita dor. Se a gente imaginar assim, né? Eu gostei muito quando eu fiz a formação de constelação, eu fiz em Florianópolis com a Tânia Rocha no Instituto Constelar. Então ela traz muito isso, essa questão da ancestralidade. E do como nós, brasileiros, nós viemos sim de um povo que estava fugindo de um lugar. Eles não acharam que era férias no Havaí, né? Ai, que lindo, vamos para o Brasil. Não, cara, lá na Europa eles não estavam bem. E aí eles tiveram que vir para o Brasil. E quando eles vêm para o Brasil, não foi um passeio de 10 dias, eles ficaram meses nesse navio. Por isso toda a nossa história, com tanta dificuldade, tanto subdesenvolvimento. Aqui no Brasil? Sim. Sim, porque também acaba que o Brasil, ele na verdade, né, sistemicamente falando, e um chute meu, o Brasil não pertence aos portugueses, não pertence aos franceses, italianos, alemães. Ele pertence aos brasileiros, aos índios. E quando nós... Pensa assim... E a gente tirou essa ordem, Exato. né? Imagina que tu tá na tua casa e vem alguém e diz assim, viu, a partir de agora tu é meu escravo, então tu vem pra cá e eu vou usar a tua casa. Aí, gente, a dor dos descendentes brasileiros, certo? Porque eu atendo as pessoas aqui, nós temos muitos que moram aqui, né? Ou seja, o pai já vem de uma linhagem indígena, brasileiro, e a mãe vem de uma linhagem europeia. A dor que esses descendentes carregam é muito profunda. E quando ele carrega essa dor, de que forma ele vai externalizar isso, né? Como é que ele vai mostrar isso? Muitos deles acabam seguindo o caminho da criminalidade. Eles procuram se excluir da família, porque eles carregam uma grande dor. E uma forma de trazer à luz isso é se excluindo. Então, ele não caminha na vida, ele não tem leveza, não tem alegria, não tem prosperidade. Ele vai para o dito caminho errado. Só que dentro da constelação a gente percebe que não existe certo ou errado, bom ou ruim. Cada sistema é o único e ele está ali com os descendentes tentando reparar essa grande dor que foi sentida por toda essa árvore. E todos fazem parte. Por exemplo, um abusador faz parte do sistema, um assassino faz parte do sistema, porque geralmente a gente quer eliminar, excluir isso. A mulher que, né, por exemplo, a minha avó traiu o meu avô, então eu excluo ela, eu não converso com ela, não tenho relação com ela. Eu não posso fazer isso, né? Eu tenho que colocá-la no sistema, porque ela faz parte do sistema, ela faz parte da minha história, né? E o quanto isso atrapalha a nossa vida daqui para frente se a gente não coloca o pertencimento para essas pessoas, né? Isso aí, Fernanda, assim, ó, e é bem delicado quando a gente entra nesses assuntos, né, que são polêmicos, com abuso sexual,
ou um próprio pai que tira a vida de uma filha, né, assassinatos dentro da própria família até, eu gosto muito de não abrir isso porque é muito delicado mesmo. E tu chegar, como eu já vi em redes sociais, pegarem pequenas frases do Bert Hellinger e dizer que ele é a favor do abuso, ou que ele é a favor do estupro. Gente, pelo amor de Deus, Bert Hellinger é filósofo. Ele é, antes de psicoterapeuta, ele foi teólogo, ele foi militar, teólogo, psicoterapeuta e filósofo. Ele escreveu mais de 100 livros. É a mesma coisa que a gente querer pegar Platão, Sócrates, uma frase deles e querer aplicar aquilo dali, sabe? Assim, tipo, é essa frase. Não, tu tem que pensar isso sempre como um sentido mais O amplo. contexto todo, né? Um contexto, cada família tem um contexto, né? Como é que eu vou chegar para aquela mãe, Fernanda, por exemplo, né, que foi abusada, que foi maltratada pelo ex-marido e dizer, viu, querida, tens que aceitar o ex-marido. Pô, cara, ela vai me jogar um prato na cabeça. Eu tenho que ter uma compaixão e dizer para ela, olha, o que eu posso te explicar, segundo a visão sistêmica, é que existe um porquê. Por que ele fez isso contigo e por que a senhora atraiu esse tipo de homem para tua vida. Aí eu já tenho uma pequena abertura. Quando ela me pergunta, tá, Marla, eu quero entender. Aí eu começo a perguntar para ela, quantas mulheres da tua família também foram abusadas, maltratadas? Ah, eu tive, minha mãe, minhas tias, minha avó. A pessoa começa a entender que ela está a serviço desse sistema. Ou seja, tudo que as ancestrais dela vivenciaram, ela, por amor a essa família, também passa. Por isso que a aplicação, nesse caso, no judiciário, através do direito sistêmico, não é livrar as mulheres dos homens que maltrataram, mas é a tomada de consciência dessa mulher vai fazer com que ela mude esse padrão e ela atraia relacionamentos mais saudáveis, mais equilibrados, mais harmoniosos, né? Então eu vejo que é a tomada de consciência. E tudo aquilo que eu excluo, isso é louco, isso eu posso falar por mim, tudo aquilo que tu exclui, né, que tu julga, tu acaba repetindo. Eu fui parar na constelação por causa disso, né? Fui pagando preço, assim, durante muitos anos para mim chegar na constelação. Então, infringindo todas as ordens do amor, tentando recomeçar e de novo caindo. Todas as vezes que tu infringe isso, é natural que tu vai pagar um preço muito alto. E geralmente é com a tua saúde, mas tem algo que é mais profundo do que a tua saúde, porque quando é tu e tu é adulto, é tranquilo, né? Tu vai lá, resolve. O que eu mais vejo que dói é quando a gente vê nos nossos próprios filhos as nossas dores não curadas em relação aos nossos próprios pais. E isso é de uma tomada de consciência bem grande, mas eu digo que a pessoa tem que ter coragem para olhar para isso, né, Rodrigo? É um baita gatilho esse, né? Muito grande. Assim, ó, gente, eu atendo desde 2017 aqui em Santa Rosa, na Clínica Florescer, e agradeço demais a Arceli, a Alessandra, por me abrirem essa oportunidade de estar ali atendendo também. São 3 anos de experiência. E é bem chocante quando tu vê uma mãe sentindo toda a dor através de um filho. Isso é bem... Nós, como terapeutas, a gente aprende a deixar com a cliente o que é da cliente e não levar, né? Porque senão tu acaba não dormindo nunca. Mas é quando vem um pedido de uma mãe ou de um pai desesperados, onde eu não consigo ajudar mais o meu filho ou a minha filha, e tu vê que esse filho e essa filha deles está olhando para a morte, não está olhando para a vida, e tu diz para esse pai ou para essa mãe, ele pode estar, por amor à família de vocês, sentindo algo que está dentro de você e que você não curou. Eu diria assim, metade leva numa boa, aceita e começa a jornada dela de autoconhecimento, né? Que é o quê? A jornada de autoconhecimento, gente, é terapias, é livros, são vivências que tu vai por si só. E aí essa pessoa, ela se transforma, é muito lindo o despertar dela, e é assim, ó, quando a criança é jovem, é um estalar de dedos, essa criança já se desvincula porque ele sente, que bom, mamãe vai olhar, papai vai olhar, então agora eu posso ser criança. Porque muitas vezes os nossos filhos, eles querem ser grandes e nos ajudar a carregar a nossa dor. E a forma de eles nos mostrarem isso
é trazendo à luz, através do comportamento, através de uma doença, né? Quantos são os sintomas e quantos são os diagnósticos precoces feitos, né? TDAH, quantas crianças são diagnosticadas com TDAH? E através da constelação a gente vê que uma criança que tem TDAH, na verdade ela está só procurando o lugar dela dentro do sistema, ela não consegue se encaixar como filho. E quando o pai ou a mãe buscam essa solução, sem querer mudar, né? De coração, é aí que entra, é aí que eu digo, aí é mágica. Aí a mágica acontece. Eu quero que tu explique para aquele ouvinte da rádio que está ouvindo agora o que é o TDAH. Transtorno do déficit de atenção. Professor? É isso mesmo. Ah! Isso Gente, eu com terminologia... que é o tal, né? Toca a Ritalina nele. Infelizmente, né? Conecta 97. De volta ao vivo pelos 97.7 e também em live no Facebook do Jornal Noroeste. Um oferecimento de Unijuí, o futuro é de quem se reinventa, e Líder Soluções Digitais. Se o seu negócio precisa de mais resultado, acesse lidersoluçõesdigitais.com.br e saiba mais. A gente está disponibilizando aqui um telefone celular para perguntas. Eu até devo conectar ele aqui na internet, que eu acho que não está conectado aqui em cima. Mas é o 99115-4848. Você pode mandar uma pergunta aqui. Tem uma aqui que eu vou... Aqui, ó. Depois o Marlon vai responder. Já querem ter o contato aqui, Marlon. Se quiser já falar, pode falar. Depois a gente repete também. A gente está falando, então, sobre constelação sistêmica familiar. E uma das perguntas que eu queria para quebrar a pauta é saber se tu sempre foi assim calminho. Capaz, meu. Calmo só agora. Eu brinco assim, o Rodrigo me conhece mais. Eu passei por vários momentos da minha vida, né? Então eu tive aquele momento por ter toda a minha ancestralidade empreendedora aqui em Santa Rosa, né? Porque eu venho da família Pius e da família Martini. Então, muito acelerado, né? Eu comecei a trabalhar desde os 13 anos, então eu era aquele cara que ia conquistar o mundo, ia ser CEO de grandes empresas, então eu tinha toda essa pegada, né? Fazia 1001 coisas ao mesmo tempo, mas com 21 anos eu entrei numa crise muito profunda interna, né? E foi aí que eu comecei a buscar a compreensão. Então eu comecei a ler, praticar yoga, meditação. Eu ia pra beira da praia quando a gente morou em Santa Catarina, então eu comecei a fazer esse trabalho interno, né? De querer entender tudo isso. Porém, ao passar do tempo, assim, cara, nos últimos 15 anos eu tenho muito uma questão de lá em cima e lá embaixo, né? E até tu encontrar o equilíbrio interno, tu precisa buscar ferramentas, tu precisa ter o apoio de pessoas também. Mas no início, quando isso acontecia comigo, poucas pessoas da minha família sabiam lidar com isso. Então é aquele tratamento convencional, né? Tu precisa ir pra medicina convencional, tu precisa tomar remédio, tu precisa tomar medicamento. E foi aí nessa época que eu já tinha cursado Relações Públicas, Administração, foi que eu fui cursar Psicologia. Demais, cara. Tentando me entender, né? E aí é que entra, tu realmente entende muito, né? Tu precisa desse entendimento, dessa questão do conhecimento, né? Tu ler os livros, né? Mas aí tem outra parte no despertar da consciência, que é tu colocar em prática esse conhecimento. É aí que o bicho pega, porque não tem mais volta. Tu já sabe a teoria, então tu vai pra prática. E a prática é dentro, tu começa a acessar teu mundo interior e perceber onde estão tuas dores, teus conflitos, tua sombra, tua luz. Transformar conhecimento em sabedoria, né? Essa é a parte legal, que é tu pegar o conhecimento, aplicar ele, aí tu transforma em sabedoria. E, isso é frase da grande Arceli, né? Tu só pode mostrar o caminho pros outros, Marlon, se tu já trilhou ele. Tu só pode transformar a dor em amor e mostrar esse caminho para as outras pessoas se tu já transformou dentro de ti. Então, não, o terapeuta não precisa ter 50 diplomas estampados na parede da clínica dele. É uma pessoa que ela já vivenciou isso dentro, ela não tem mais necessidade de dizer todas as formações que ela fez. É uma pessoa que está ali, conectada nesse momento presente, e é todos os dias, né? Não tem uma pessoa mais evoluída ou menos evoluída. Tá todo mundo aqui aprendendo. E quando tu transforma esse olhar, é isso que é legal. Tu para de julgar. Tu para de criticar, né? Tu para de criticar teu marido, tua esposa, teus filhos, teu pai, tua mãe, tua família. Porque tu entende que eles são seres humanos como você. E eles têm as mesmas dores, gente. Os mesmos conflitos não resolvidos dentro. E aí
uau, mas ele é um ser humano tanto quanto eu, então não posso julgar ele, porque ele é um espelho meu, né? E eu acho que a constelação, ela é uma tomada de consciência. Eu vejo dessa forma. E eu falo para meus clientes, não venha constelar agora, calma. Vamos marcar uma consulta, vamos se conhecer primeiro, ver se a forma com que eu disponibilizo, compartilho esse conhecimento vem ao encontro. Como dizia minha namorada Lidiane, ao encontro, Marlon. Isso. Se vem ao encontro daquilo que tu espera, aí a gente dá sequência. Marlon, daí para deslocar, já que a gente falou em hierarquia, né? O programa começou com sempre essa tocada de empreendedorismo e inovação e segue, né, fazendo isso. Alguns meses atrás a gente conversou e disse, vamos expandir um pouco os horizontes, né? Vamos falar um pouco de outros temas que podem ajudar as pessoas a se conhecer melhor e, enfim, a trilhar esse mundo com mais leveza, né? Já que você falou na mestra Arceli. Mas vamos lá, Marlon. A palavra sistema vem do o construído, né? Então, uma empresa é também um sistema. Então, tu poderia falar um pouquinho como a constelação se aplica às empresas? Pode ser feita uma constelação numa empresa que ela está com uma crise, seja de relacionamento, de comunicação, ou uma crise mesmo financeira. Como é que a constelação pode ajudar uma empresa? Primeiro, na tomada de consciência, quem busca isso para a empresa naturalmente precisa ser uma das pessoas que toma essa decisão, ou seja, são as pessoas que detêm o maior poder de decisão dentro da empresa, um sócio, uma sócia, é um deles que busca esse conhecimento. A partir daí, ele começa a perceber sistemas, né? O que é um sistema? Aqui a gente forma um sistema, ou seja, somos pessoas. Se existem dois seres humanos conversando, existe um sistema. Ou seja, dentro de uma empresa, esse sistema é formado por todos os funcionários, gerentes, diretores, acionistas, todas as pessoas que fazem parte daquela, fornecedores. E detalhe, ex-funcionários e ex-fornecedores também. Então, para ajudar uma empresa, eu vejo assim, eu tive algumas experiências com ela e a gente teve bastante sucesso. Mas começou através desses gestores. Eles começaram a estudar a constelação e começaram a aplicar no relacionamento que eles tinham entre eles e com os funcionários. E depois foi super bacana porque eu pude trocar uma ideia com os funcionários também. E levar esse conhecimento para eles. Então tudo ficou mais harmonioso, porque cada um sabia qual era o seu lugar. A partir daí a empresa olhou para frente e foi alcançando cada vez mais sucesso. Muitas vezes uma empresa ela fecha as portas, não é porque não tem criatividade, porque não é uma boa gestão, mas é porque esse sistema está em desarmonia. Então, quando ele está em desarmonia, é natural que a abundância não chegue. Quer ver uma coisa legal? Você tem um projeto para fazer, né? Tô com uma ideia e tal. E aí tem várias pessoas que já fazem, né, o uso dessas ferramentas terapêuticas antes de investir tanto dinheiro num negócio. E a constelação pode mostrar qual é o caminho, se esse negócio vai realmente dar certo, se não vai dar certo. Por quê? Porque esse projeto vai ser formado a partir de algumas pessoas. E cada uma dessas pessoas tem uma história. Ou seja, você vai se associar com uma pessoa que tem dentro da trajetória da história dela um passado onde as pessoas passaram a perna nos outros? Não. Por quê? Não estou dizendo que a pessoa vai fazer isso. Mas essa história que precede ele, a tendência é o quê? Que esse projeto, quando for dado o start, automaticamente vai atrair clientes ou fornecedores que vão fazer a mesma coisa que está lá atrás dessa pessoa. Agora, quando tu junta essas pessoas que já estão conscientes da sua própria história e sabem o caminho de sucesso, aí o projeto dá certo. Por quê? Dentro da nossa própria história, nós temos uma trajetória de sucesso. Se você olhar para trás, você vai lembrar dos seus ancestrais que tiveram sucesso. Quem que teve mais dinheiro na tua família? Quem que deu certo? Foi em qual área? É nessa área que, através hoje de todas as tecnologias que a gente tem, tu pode inovar, mas seguir isso. E o retornar para isso, tu ganha uma força muito tremenda da tua ancestralidade. Porque tu tá fazendo algo que já vem da tua árvore, que já vem da tua família. Quantas pessoas a gente viu agora, por causa do distanciamento social e do afastamento, que voltaram para sua cidade natal? Voltaram a fazer pão, como eu. Nunca Nunca tinha feito pão na vida, tinha tempo lá, eu fiz pão.
Recordei meus ancestrais. Vai, não trouxe nenhum pro programa? Cara, É foi tu e um- o Douglas, nossa, né? eu O também Douglas, tô- eu fiz cerveja. Nunca vi. Mas você viu foto também? É. Nem foto, não, né? Não, foto eu fiz, eu postei até a foto, Ah, porque bom. o primeiro pão a gente nunca esquece. Mas não é aquele que você Vamos compra procurar. ali na feira, não, né? Que você falou pra mim. Não. Made by Rodrigo. Então a gente tá vai bom. esperar, né, na próxima semana o pão do Rodrigo. É verdade. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui que Agora eu quero pão, Rodrigo. tem duas perguntas aqui. Uma que até tu tava falando também, uma outra que é a partir de que idade que já dá para fazer o atendimento? A partir de quando tu é maior de idade e tu tens coragem para assumir a responsabilidade pela tua vida. Por que eu digo isso? Porque muitos anos eu fui em busca de ferramentas terapêuticas e eu colocava isso na mão do terapeuta e falava assim, resolve para mim. Ele não consegue resolver, ele só consegue me mostrar como resolver. Então, quando a pessoa já toma essa decisão, aí qualquer ferramenta terapêutica vai ter efeito. Agora, quando ela vai no terapeuta e fica lá, né, se lamuriando, se queixando, ela tá na posição de vítima, ela mesma tem que querer sair dela. Quando ela decide sair dessa posição e fazer algo em relação a isso, uau! Aí as pessoas certas, tipo uma Fernanda aparece na tua vida te indicando, ou o Severo ou o Rodrigo, eles vão te encaminhar, a pessoa vai te encaminhar para algum lugar. Tu vai, recebe aquele conhecimento, fica com ele um pouco e depois tu faz algo com isso. Porque aí é que a gente entra muito na questão do equilíbrio, né? Terceira ordem do amor, segunda, o equilíbrio. Eu recebo algo, eu fico com aquilo um pouco e depois eu devolvo. O equilíbrio. Mas tem que ser maior de idade, Severo. Se for menor de idade, geralmente ainda está conectado com alguma situação, acontecimento doloroso que o próprio pai ou a própria mãe desse adolescente, criança, pode olhar. Aí tu pode indicar, digamos, que o pai ou a mãe faça então, Claro! o atendimento ao invés da criança. Claro! Com certeza, para a criança eu posso indicar uma excelente parapsicóloga que vai auxiliar essa criança nesse tratamento. Aí sim, essa criança vai ter um acompanhamento, mas esse pai e essa mãe, se assim desejarem, né, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um, né? Porque para mim chegar aqui e trocar essa ideia com vocês, ok, né? Agora tu imagina, dependendo do nível de consciência da pessoa, que ela tá passando tendel em casa com o filho, e você viu? É, porque tu não resolveu as coisas, né? Eu me coloco como maior do que ela vai me dar um tapa na orelha. Não. Outra pergunta, na verdade não fizeram uma pergunta, pedindo para ti, tu até tinha falado de alguma coisa de ovelha negra, falaram aqui para te falar um pouco sobre o ovelha negra da família. Legal. Esse é um termo super bacana da constelação que a gente conhece algumas pessoas, né? Que é assim, é aquela história da ovelha negra. Pensa num rebanho de ovelhas, todo mundo branquinha, né? Seguindo por um caminho. Aí tem uma ovelhinha que é a ovelha negra e diz assim, não, eu vou pela direita. E todo mundo indo para a esquerda. Então, esse dito, ou a dita cuja, ela tem uma missão muito bonita. Porque essa ovelha negra, ela vem para fazer um caminho totalmente diferente do que já vinha sendo feito. Ele vai ser julgado pela família, né? Certeza absoluta. Ele vai ser criticado, ele vai pagar um preço por isso. Mas é bacana porque quando ele trilha esse novo caminho e transforma, aí é o grande detalhe. A ovelha negra tem que transformar essa dor que ela carrega em amor. Ela tem que fazer esse processo, essa jornada que a gente chama de despertar da consciência, né? Quando ela faz isso daí, um novo caminho para essa árvore genealógica se abre, um novo caminho para essa família. Então eu brinco assim, tu queres ver mudança no mundo? Começa contigo. E isso foi muito bacana. Porque quando tu começa a ter esse conhecimento, tem uma fase que tu quer sair por aí distribuindo conhecimento, né? O Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Meu Deus, a minha família ficou louca comigo quando eu tava nessa fase. Eu queria doutrinar todos eles, né? Então eu tava estudando religião tal, eu dizia, não, é isso. E depois, não, é essa outra. Não, é essa. E aos poucos tu vê que, mano, você não tem que doutrinar ninguém. Você não tem que ensinar ninguém. Tu tem que fazer algo de bom com a tua vida e aplicar esse conhecimento. E quando tu começa a mudar a tua vida é super bacana, porque daí as pessoas da tua família veem a tua mudança e algumas te seguem. E eles perguntam, como é que tu fez para chegar onde tu tá? Aí tu diz, foi esse caminho. Aí automaticamente aonde estava uma árvore inteira, uma família inteira conectada com a dor, por gerações e gerações, você muda esse viés e a partir de você todos esses descendentes vão ter vidas mais leves, mais abundantes e mais prósperas. Quebrou a programação, né? Isso, rompeu a Matrix e mudou toda a programação. Muda o mindset, né? Marlon, você falava antes também, né? Deixou de passagem a questão do pertencimento, né? Então,
não só na nossa região, mas a cultura no Brasil, uma cultura que foi muito machista, especialmente ao longo do século XX, né, vem se transformando, mas existiam muitas pessoas que tiveram filhos fora do casamento não reconhecidos, né? Então, queria que tu falasse pra gente como essas pessoas que não pertencem a esse sistema prejudicam o sistema e a elas mesmas. Tá, essa questão dos excluídos, tem até um livro do Bert, e é bem recorrente esse assunto, bem legal, a gente está super conectado. Nas últimas semanas, os meus atendimentos, eles têm vindo muito à luz essa questão dos excluídos, né? Quem são as pessoas excluídas? Sempre a gente tem um parente, né? Ah, aquele tio lá, nem sei porque que era da família. Ah, aquela prima, então, meu Deus do céu, não deveria fazer parte. Pronto. Dentro da família já está excluindo alguém. Aí eu digo, pô, galera, não exclui, mano. Por quê? Porque no futuro vai vir alguém que vai olhar para essa exclusão e vai querer seguir essa exclusão. Ou seja, ele vai querer se excluir dessa família, saca? Então, eu digo assim, que um bom início para a gente olhar para isso do pertencimento é, aos poucos, primeiro, dentro da nossa própria família, a gente parar de julgar e criticar os outros, né? Ah, partido A, partido B, time tal, né, A ou B, verde, amarelo, branco e preto. Pô, brother, cada um tem seu ponto de vista, meu. Respeita, faz algo de bom com aquilo. Pronto, já não criticou e não julgou, tá legalzão, né? Já ganhou um joinha. Depois, tu vai dando um lugar no teu coração para essas pessoas que foram excluídas. Como? Ah, eu tenho que ir atrás. Não, tu não precisa ir atrás de ninguém. Tu fecha os teus olhos e tu vai dizendo no teu coração. Para todas aquelas pessoas da minha família que foram excluídas, que foram esquecidas, a partir de agora vocês podem assumir os seus lugares. Vocês têm um lugar na nossa família. Só isso já restaura e harmoniza um pouco esse sistema. Esse lance que tu falou de time de futebol, acho que é uma coisa recorrente em toda a família, né? Ter o pai que é, sei lá, colorado, e aí o filho também acaba sendo do Internacional, mas vem aquele tio e diz assim, não, tu não pode ser do Inter. Mesmo que em forma de brincadeira isso pode se tornar uma exclusão? Eu não diria exclusão, mas é que dentro da tua família vai ter algumas coisas que é legal. Por exemplo, toda a minha família paterna é colorada. Toda a minha família materna é gremista. E aí o que eu faço? Uso uma camisa dividindo meio a meio, cara? Não, né? É aí que tá. Tu tem que ter consciência disso e escolher o que tu vai ser, certo? Não quer dizer que se tu escolher um ou tu escolher outro, tu vai deixar de pertencer. Mas o pertencer é algo assim, ó. Pensa o seguinte. Eu sou filho do Werner e filho da Yara. Então a gente, que é constelador, a gente diz metade de mim é meu pai e metade de mim é minha mãe. A exclusão mais forte que a gente pode fazer na nossa vida é querer excluir da nossa vida o pai ou a mãe. Aí, desculpa, perdão da palavra, aí fudeu mesmo. Porque você excluiu do seu coração o pai, né? Porque ele foi isso, porque ele foi aquilo. Ah, Marlon, porque você não tem noção do que ele fez na minha vida. A minha mãe me abandonou, eu nunca conheci ela. Eu entendo, eu não estou dizendo que é para você fazer agora, né? No dia 9 de setembro de 2020, quase 4 horas da tarde. Não é para você fazer agora. É só para você olhar que para você nascer, existiu um homem e existiu uma mulher. E você é tudo que eles viveram de forma mais profunda. Gente, o que eu atendo de clientes com a mesma frase que eu tinha em 2014 é muito recorrente. Tudo que eu julgava da minha mãe eu estou fazendo igual, Marlon. Falei, exato, enquanto tu julgar e excluir ela, tu vai continuar fazendo. Tu vai pagar o preço. Tu vai passar pelas mesmas situações para te poder o quê? Aí que é louco. Entender essa mãe, passando pelas mesmas situações, para te parar de julgar ela e entender que tu é metade dela. Isso é muito profundo. Se a gente conseguir como sociedade, e aí o que é uma sociedade? Uma sociedade composta por famílias, cara. Se uma pessoa da família é desperta e coloca amor onde tem a dor, a gente transforma toda uma sociedade. Isso que é bacana. É assim que eu penso. Tu falou que é quase 4 horas da tarde, né? Faltam quase 5. Faltam 4 para 5, né? Uma citação primeiro. Metade de mim, do Oswaldo Montenegro, quer dizer que ele constelou? Já tinha um pouquinho desse conhecimento. Ah, tá. Tia, deixa o teu contato. A gente precisa do teu contato. Tá terminando o programa. Pode falar o número do telefone. Redes sociais, Marlon Pilz, Pilz. Só me chamar lá, mandar direct, mandar inbox. Galera, se eu demorar um pouquinho,
Relaxa, é muita mensagem, sou eu mesmo que respondo, mas eu respondo, tá? Demora um pouquinho, mas eu respondo, né, Fernando? Eu respondo. Divulga o telefone também ou não? Sim, 055-99612-1002. Esse é o WhatsApp. Então, 9612. 9612-1002. Tem gente pedindo aqui no telefone, eu vou passar também. Tu falaste que queria falar também da Jornada ao Propósito. Sim. Tem pouco tempo. Beleza, dia 26 de setembro, eu e uma grande amiga, a Tamara, a gente vai estar realizando uma vivência, vai ser o dia inteiro, Jornada ao Propósito, a gente vai compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento do que a gente fez para chegar onde a gente está hoje e antecipar um pouquinho esse caminho para a galera, ou seja, ganhar mais tempo para que ele possa encontrar esse propósito aí, se tornar mais feliz e abundante. Tá, depois eu quero que tu encontre no Facebook essa live que a gente fez aqui, tu coloque esse link aí das informações também. Tu queria falar sobre introdução online? Dá tempo? Sim, tô fazendo um super projeto com meu pai. Pai, gratidão pela força, todo o apoio, cara. Se não fosse você, eu não ia conseguir de verdade, tu sabe disso, né, pai? A gente vai lançar pelo online, então, a introdução à constelação sistêmica familiar, que era o que eu fazia presencialmente. Então, a gente vai levar isso através de uma plataforma, que é o Hotmart, e vai estar ali disponibilizado várias aulas para a galera entender um pouquinho mais do que é a constelação antes de fazer a sua constelação. Tá certo. Rodrigo, Fernanda, temos 2 minutos. Usem. Eu só dizer o seguinte, nada do que a gente faz na vida é neutro, né? Tem sempre uma intencionalidade. E a maior intenção aqui era dar espaço pro Marlon, mas a segunda intenção presente é que a gente quer abrir o coração do Paulo, tá? Aqui, tá? Então, o programa aqui foi uma cura, tá? Então, isso foi uma constelação comigo, é isso, né? Fernanda. Não, agradecer. Eu sou fã desse tema. Eu acho que já me ajudou muito e continua me ajudando. Já indiquei muitas pessoas para fazer. Eu tenho um coach que eu sugeri ele para se formar em constelação familiar. Hoje ele ajuda muito mais gente como constelador do que como coach, né? Um beijo para você, Glacês. Depois eu vou passar para você assistir. E o quanto a missão dessas pessoas é importante nesse mundo, nesse sistema todo, a missão do Marlon, a missão de facilitadores que utilizam essa técnica tão poderosa. Obrigada, Marlon. Eu confesso assim, já que vocês insistiram tanto nesse tema, né, tanto no nosso grupo que a gente tem, como aqui ao vivo, que eu fiquei super curioso em saber mais, eu quero saber mais. Não sei se vai ser em um atendimento lá, se a gente vai marcar um bate-papo com todo mundo de novo para a gente continuar, porque eu adorei mesmo. Obrigado pelo tempo, quero que tu use aí esse tempinho para encerrar aí a tua participação. Primeiro de tudo, eu não sabia que era, né, intencional, mas é de forma meio inconsciente, né, e eu digo assim, gente, por favor, só leva aquilo que faz sentido para ti. Se o que eu falei aqui foi demais, ou tu não conseguiu conectar, velho, abstrai, deixa mais pra frente, tá ligado? Porque cada um tá com um nível de consciência. E tá aqui nesse espaço, pra mim, é tudo que a constelação fez e faz por mim, né? Então é honrar bastante esse movimento do meu pai e da minha mãe. Tá aqui, pra mim, realmente tem... Pô, velho, é quando tu olha pra trás mesmo e vê que valeu a pena, né? Então, agradecer ao Rodrigo pelo convite. Obrigado, irmão. Agradecer a Fernanda pela troca. Gratidão, querida, por você, Severo, que tu continua esse trabalho maravilhoso, que é levar através da tua informação esse despertar, levar essa lucidez para as pessoas, que hoje a gente precisa bastante de você. E muita gratidão também ao Luciano aí, que eu conheço há alguns 20 anos já, por disponibilizar todo esse espaço aqui e também comprar, né, essa ideia nova do que vocês estão fazendo aqui. Isso aqui, você não tem dimensão ainda do que é, mas continua. Obrigado. Eu quero usar as palavras do Marlon para agradecer todo mundo também. Avisar que está chegando o Hernani e o Luiz para lhe fazer companhia até mais tarde. Quem ficar curioso e pegou o bate-papo aí andando, depois vai poder ver através da nossa live lá no jornalnoroeste.com.br, a hora que quiser, né? Isso que é o bacana da live, on demand, né? E tá chegando então a programação, vai fazer companhia para você até mais tarde. O Play volta amanhã às 2h. Um bom final de tarde e até amanhã.